Amém? Capítulo 42 do livro do profeta Isaías, versículos 18 ao versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Até aqui só. Oremos. Deus bendito e santo, a tua palavra, Deus, é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Pedimos, ó Deus, que nessa noite tu ilumines a tua palavra, Senhor, que ela possa se resplandecer como um luzeiro, ó Pai, e que seja, Deus, a tua palavra, ó Deus, o bálsamo que vem sobre nossas almas, o conforto que vem sobre o nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o teu nome seja glorificado nessa mensagem, que o teu nome seja ele engrandecido, seja ele entronizado em meus louvores, e que essa palavra não retorne, Deus, de maneira nenhuma, como nunca retornou, vazia, mas antes cumpra, Senhor, o propósito para o qual ela é lançada nessa noite em forma de mensagem, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, ó Pai. Nos conduza, se conosco. Amém e amém. Capítulo 42 do livro do profeta Isaías é um livro que tem, é um capítulo que tem como epígrafe a apresentação do servo do Senhor, do Deus servo, no caso aqui. Se nós pudéssemos dividir esse texto, desse capítulo todo, nós veríamos que os seus 5 primeiros versículos vai tratar justamente aquilo que o evangelista Mateus vai colocar no capítulo 12, sobre como é a obra do Senhor, ou como era o aparecimento desse que é o Messias de Israel, o Cristo. Diz a apresentação que eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Essa introdução é a apresentação daquilo que Mateus vai colocar no capítulo 12, apresentando a Jesus. Mateus 12, 18 ao 20, é o mesmo texto citado de novo, colocando o Senhor Jesus não como aquele que acusa, não como aquele que vem com um ministério envolto a gritos, mas de uma maneira silenciosa, mas cheia da presença do Espírito Santo, ele começa a desempenhar o seu papel de Messias. Então essa é a apresentação do Cristo, do Senhor, como sendo ele o servo. Mas esse texto que separei é um texto um pouco duro, mas é um texto necessário para nós a todo instante. Deus começa chamando a atenção, dizendo: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Olhar para quê? Ou para onde? E ouvir o quê? Olhar para o Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Porque quando de fato nós ouvimos a palavra do Senhor, há uma grande possibilidade de deixarmos de ser surdos. Quando de fato conseguimos olhar para o Senhor, nós conseguimos de fato deixar de sermos cegos. O importante é que esse texto que o Senhor ele não está falando aqui para estrangeiros. Esse texto, essa fala não é direcionada para a Síria, não é direcionada para a Síria, não é direcionada para a Babilônia, não é direcionada para povo nenhum circunvizinho a Israel. Essa palavra é direcionada para o povo de Israel. Um povo que conhece o Deus a quem serve, ou pelo menos deveria ser essa a intenção. E Israel, então, deixa de ouvir. E Deus caminha com toda a sua misericórdia. Se você puder observar do verso 5 até o versículo 15, Deus vai sustentando na sua longanimidade toda a rebelião de Israel, todo o desacerto, até que lá pelo versículo 14 ele diz: por muito tempo eu estive calado, eu não fiz nada por muito tempo,
mas de agora em diante eu vou começar a fazer. E no versículo 16 ele fala que como é que ele começaria a fazer. Ele diz que tomaria e guiaria o povo de Israel como cego. Iria aplanando o caminho, iria tomando pela mão Israel e reconduzindo esse povo até onde ele queria. E faria isso de uma maneira tão tremenda que iria aplanando caminhos, fazendo caminhos que eles nunca tinham andado, coisas novas iriam estar acontecendo, e eles se espantariam com tudo aquilo. E Deus fez isso para aquele povo. Esse texto, então no versículo 17, vai dizer que Deus faria uma diferença entre aqueles que confiam em ídolos e naqueles que confiam no Senhor. Seria notório para aquele povo que Deus era o único que podia aplanar caminhos. E Deus começa então já a agir nessa primeira congregação, que eu contextualizo aqui com a nossa igreja, como o nosso povo, como a igreja do momento, como a igreja da época, onde o Senhor diz: surdos, ouvi. Deus tem falado para nós de várias maneiras. Deus tem trazido até nós mensagens diversas, mas mensagens ligadas umas a outras. Mensagens que vão se concatenando e nós conseguimos enxergar aquilo que Deus quer. Porque há um interesse da parte do Senhor que nós deixemos de ser surdos, ouvindo a sua palavra. Há um interesse do Senhor de que nós deixemos de ser cegos, vislumbrando aquilo que Deus fez no passado e aquilo que Ele está fazendo no momento e aquilo que Ele continuará fazendo. O maior pecado do povo de Israel não foi somente ser um povo idólatra e se envolver com aqueles ritos pagãos da vizinhança dos povos de Israel. Não foi esse o maior pecado. De fato, esse pecado aconteceu, mas Deus sarou Israel de uma maneira que, se hoje nós pudéssemos ver Israel, o pecado de idolatria ele não mais atinge esse povo. Israel não é mais idólatra, pelo contrário, é esse apego a Deus que faz com que, por exemplo, eles neguem o próprio Cristo, a quem nós temos como Messias. Essa idolatria Israel não comete mais. Mas o maior pecado de Israel foi se tornar surdo a um Deus que fala. Foi tapar os ouvidos a um Deus que fala e ainda fala nos dias de hoje. Isso foi o maior erro dessa nação. E talvez isso pode ser um grande erro nosso, porque observando a palavra eu vejo que pode existir 3 tipos de surdez. O meu intento é fazer uma mensagem bem curta, mas muito profunda. 3 tipos de surdos. Aquele que nasce surdo, que não consegue aprender a falar porque não consegue nem captar um som para aprender. Esse nasceu surdo. A igreja de Jesus não nasceu surda, mas ela pode se tornar surda. Há o segundo tipo de surdez, aquele que se torna ou aquela que se torna surdo ou surda por alguma coisa que acontece na caminhada. Algum acidente leva essa pessoa à surdez. E há o tipo de surdez mais severa, que são aqueles que, sabendo que não estão agradando a Deus, tapam os ouvidos à palavra de Deus e não a escutam e não se convertem do seu mau caminho. Essa é a surdez que o Senhor abomina. É aqueles que sabem que Deus tem falado e tapam os seus ouvidos para não ouvir. Também há 3 tipos de cegueira. Há aqueles que nascem cegos. Há aqueles que se tornam cegos por um acidente no decorrer da vida, como foi o caso de Sansão. Tornou-se cego por desobediência para de fato enxergar. Paulo, que tornou-se cego por perseguir o caminho, mas pela misericórdia teve a visão recobrada. E há aqueles também que, assim como os surdos, de maneira intencional são cegos de maneira intencional. São cegos porque podem tapar a visão para não ver. E são cegos porque têm feito vista grossa para muita coisa que tem acontecido em nosso meio. A igreja de Jesus pode sim se tornar cética em não mais atentar para a palavra do Senhor, e pode se tornar cega intencionalmente em não mais querer ver aquilo que o Senhor tem trazido e tem mostrado. Nós podemos sim nos tornar cegos de propósito e surdos de propósito. E Deus então chama esse povo e diz: surdos, ouvi, cegos, olhai, para que possais ver. E ele diz: quem é cego como meu servo? Aqui é o povo de Israel, não é mais Cristo, mas é o povo de Israel. Quem é cego como meu servo? Servo aqui é a palavra escravo. Israel foi chamada para ser a mensageira de Deus para as nações vizinhas. Mas, ao
contrário de disseminar o conhecimento de Deus, eles passaram a admirar os seus vizinhos e importar cultos. Quem lê a Bíblia vê Israel nesse gráfico de subida e descida. De subida e descida. Deus fala, olha, quem pode ser mais cego do que o meu povo? Porque de fato, o pior cego é aquele que não quer ver. Isso é um ditado do mundo, mas é um ditado muito bem aplicado. O pior cego é aquele que não quer ver. Porque temos um Deus que fala, mas temos às vezes ensurdecido a voz diante da voz do Senhor. Temos um Deus que vê todas as coisas, mas queremos às vezes nos portar como se Deus não estivesse vendo e não estivesse sabendo. Essa mensagem é uma mensagem de retorno. E para que nós venhamos sempre entender e não mais esquecer que Deus ouve a tudo e que Deus vê a tudo. E que nós temos que ser atentos para o que temos visto. E o Senhor diz, explicando aos seus discípulos, falando, olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Aí vem a pergunta, o que a igreja tem visto? O que a igreja tem observado? Ou onde estão os olhos da igreja? Porque aonde estiver os olhos da igreja, aí estará também o coração da igreja. Como igreja do Senhor, temos que ter a nossa visão recobrada. E pedir ao Senhor, como cantamos aqui, dá-me, Senhor, a tua visão, para as tuas obras eu ver. Recobra, meu Deus, o sentido de visão. E eu vejo que Deus tem nos chamado e tem conduzido nós como igreja a recobrarmos não só a visão, mas como também recobrarmos a nossa audição, para que possamos ver. Deus tem nos restaurado nesse tempo em que estamos caminhando sem o apacento de um pastor, e tem nos trazido palavras para tentar nos recobrar a visão e nos recobrar a audição, para ouvir de novo a palavra de Deus e para ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos. Mas há uma predisposição necessária da igreja para que Cristo faça essa obra. Há uma predisposição minha e de quem ouve essa palavra dessa noite a abrir o seu coração, porque é no coração que se decide todas as coisas. É no coração que se abre para entender a palavra. É com o coração que nós podemos de fato fazer algo relevante para o Senhor. Amém, igreja? E nós vemos que não podemos nunca esquecer, aliás, uma necessidade de sempre vermos o Senhor e ouvirmos a sua palavra. Não podemos negar, nem nos furtar a compartilhar dessa palavra. Mas como é que nós vamos compartilhar se nós não temos nem visto a palavra? Se nós não temos ouvido a palavra? Ou às vezes a palavra nos confronta e nós fazemos não só uma vista grossa, mas um ouvido agravado e não buscamos no Senhor um conselho para renovar tudo, porque há em Deus tudo para renovar nosso ministério. Há da parte do Senhor todo o poder para restaurar. Eu costumo dizer, e não me canso de repetir, que enquanto existe vida em nós, há esperança. Enquanto você levanta de manhã, espreguiça e puxa o fôlego, há esperança de mudança. É necessário que você se disponha ao Senhor. Você esposa, você marido, você filho, você filha, você nora, você sogra. Se abrir ao Senhor para que as coisas comecem de fato a acontecer. E Deus continua dizendo: quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor. E diz assim no verso 20: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Nada ouves. Não adianta somente ver e não tomar aquilo como verdade para a própria vida. Não há maneira de somente ouvir a palavra e não aplicá-la na própria vida. Sabe, nós temos que mudar nossos pensamentos, nossos procedimentos como cristãos, como discípulos do Senhor, porque a palavra adverte a Israel e adverte a nós como igreja que o nome do Senhor ele é escarnecido no meio dos gentios, aqueles que não têm a Cristo, por causa de nós, por causa das nossas atitudes, por causa do nosso procedimento no nosso trabalho, que não testemunha Jesus, que não testifica o Deus a quem nós servimos. E isso torna motivo de escárnio e afastamento daqueles que poderiam ouvir a palavra e se converter dos seus maus caminhos, e o Senhor sará a sua terra. Nós temos uma incumbência, mas nós não podemos curar se nós não formos primeiramente curados. Nós não podemos falar de um Deus que abre ouvidos se o nosso ouvido for agravado à palavra de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma,
chamar outros a ver, se o Senhor primeiramente não abrir os nossos olhos. E mais do que isso, se abrir os nossos olhos, vamos nos focar naquilo que é a visão que Jesus quer. Temos que ver como Jesus vê. Temos que ouvir como Ele ouve. Porque ouvindo a palavra de Deus, não houve homem mais submisso ao Senhor do que o Senhor Jesus. Totalmente submisso à voz do seu Pai. Totalmente submisso à voz do Espírito Santo. E eu pergunto a você como igreja, o que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem colocado diante dos seus olhos e tem agradado? Porque se você olha, é porque o teu coração já está cheio daquilo. Se você escuta porque algo que não agrada ao Senhor, é porque o teu coração já está predisposto a ouvir aquilo. Se você ri de piadas torpes no seu emprego, por exemplo, é porque o teu coração já está cheio disso. Então eu vejo que a primeira coisa a ser tratada nessa noite é o nosso coração. A primeira coisa a ser modificada e tocada nessa noite de hoje é com o coração. Porque Romanos vai dizer que com a boca nós confessamos para o mundo, mas com o coração nós cremos. Então é o coração que tem que ser mexido. É o coração que tem que ser tocado, sacudido e renovado, porque, conforme diz Provérbios 4:23, nele está as saídas da alma. É o coração que precisa ser guardado, precisa ser protegido. E não há lugar mais seguro do que um coração no Senhor. Não há lugar mais seguro do que um coração entregue nas mãos do Senhor. Eu, comparando essa passagem, enquanto eu estudava hoje à tarde, me lembrei daquilo que o Senhor Jesus faz no seu ministério, lá em Marcos capítulo 7, depois Marcos capítulo 8. Em Marcos 7 é trazido, o povo traz para o Senhor um surdo e um gago. Um surdo e gago é trazido. E o interessante é que, em ambos os casos, o povo quer dizer para o Senhor como é que ele tem que fazer. Em ambos os casos, aquela multidão que traz aquele gago e surdo quer indicar para Jesus o que ele tem que fazer para curar aquele homem. E eu grafei algumas coisas. Eu vi primeiramente em ambos os casos, o povo traz. O povo traz. O primeiro grupo que traz esse surdo e gago, eles vão suplicar ao Senhor que o Senhor impusesse as mãos sobre o gago. Já em Marcos 8, é um cego que é trazido. E quem traz também é o povo. E o povo diz, rogando-lhe, para que o Senhor tocasse naquele cego. Às vezes nós queremos que o Senhor faça as coisas conforme nós queremos. E nesses dois exemplos o Senhor nos mostra que Ele fará como Ele quiser fazer. Ele operará na vida desse surdo e gago e desse cego conforme Ele quis fazer. O povo traz, e é importante nós como igreja trazermos. O projeto desse ano é cada um de nós trazer uma alma para o Senhor. Esse não é o desafio da igreja? Cada um aqui tem a responsabilidade desse ano de trazer uma pessoa para Jesus. Pois bem. Essa multidão trouxe. Primeira coisa importante. Mas trazendo essa alma para o Senhor, não queira dizer para Jesus como é que Ele vai fazer. Não queira indicar para Cristo, olha Senhor, você tem que fazer assim ou fazer assado. Porque Ele fará como Ele bem quiser. E em ambos os casos, tanto do surdo e gago, quanto do cego, o Senhor Jesus retira para fora. Cristo pega, no caso do surdo e gago, e retira ele para fora daquela aldeia. E no caso do cego, ele toma o cego pelas mãos, porque o cego por si só não anda. O Senhor Jesus também tem feito isso com a igreja, tem tomado a igreja pelas mãos e tirando a igreja desse ambiente de congregação, tem feito a igreja perceber o mundo. A igreja tem percebido o mundo na questão do Porto da Manga, 32 almas que o Senhor salvou. Tem percebido aquilo que Deus tem feito no Alto Pantanal. Eu vejo esse texto aplicando a nós que o Senhor tem feito conosco isso. Tem nos tomado pela mão como igreja e tem nos tirado para fora para ver, para lá fora Ele operar a cura. Para lá fora Ele pegar o dedo, colocar o seu dedo no ouvido da igreja e colocar a sua saliva na língua da igreja e dizer: Efatá, abre-te, fala, igreja. Testemunha, testifica, evangeliza. O Senhor tem feito isso conosco. Ontem os jovens evangelizaram. O Senhor salvou na sexta-feira uma senhora lá no Cristo Redentor.
9 e pouca da noite, aquela mulher nasceu de novo. O Senhor tem nos despertado, tem nos tirado e colocado lá fora. E tem dito, Efatá. Porque o resultado dessa cura, desse surdo e gago, aquele que falava com dificuldade porque era surdo e gago, houve depois da cura que ele falou de maneira desenvolta. A palavra diz que ele falava desembaraçadamente após a cura. Após sair desse contexto nosso de igreja e nos envolvermos com o mundo, onde o Senhor nos toma pelas mãos, como tomou, por exemplo, o cego, e o cego já acontece outra coisa diferente, porque o Senhor toma ele pela mão, tira ele para fora, e tirando para fora, ele coloca a saliva não na língua, mas nos olhos, e impõe as mãos, e impondo as mãos, ele retira e fala, como é que você está vendo? E esse cego diz, eu vejo homens como árvores. Eu vejo homens como árvores. E o Senhor de novo impõe as mãos e ele passa a ver perfeitamente. 2 etapas. O Senhor tem nos tirado para fora para que nós possamos enxergar. E importante é que nós possamos dizer para Cristo como nós temos visto. Porque se após sermos tirados para fora e o Senhor tocar nos nossos olhos com a sua saliva, que é a sua própria palavra, e abrir nosso entendimento, nós podemos ver naquele povo, nós não venhamos a enxergar o perdido como árvore, como coisa. Porque se nós enxergarmos o perdido como coisa, nós não estaremos vendo conforme o Senhor quer ver. Aí é necessária uma imposição de mãos do Senhor, para que nós possamos ver perfeitamente, possamos enxergar perfeitamente e começarmos a fazer as obras do Senhor. Enxergar perfeitamente. Perfeito significa feito por inteiro. Enxergar o ser humano na sua amplitude. Porque o Evangelho, ele é para o homem todo. O Evangelho todo para o homem todo. Não é só a alma, mas é o corpo também. E é o espírito também. E Deus tem nos levado a esse entendimento. Deus tem conduzido a nós como igreja a entender que temos que nos envolver, por exemplo, em projetos sociais. E em fase embrionária, tem coisas acontecendo nesse sentido a nós como igreja. Temos visto. Essa mensagem é uma mensagem de necessidade de retornar à visão. Porque é importante também saber como é que você está se vendo no corpo de Cristo. Como é que você está se enxergando. Porque sentar e falar mal daquilo que a igreja tem feito é muito fácil. Difícil é se envolver com a igreja. Difícil é ser igreja. Vir aos cultos, já disse, vir ao culto não é sinal de que você tem relacionamento com Deus. A frequência de culto não vai dizer que você tem um relacionamento com o Senhor. Engana-se aquele ou aquela que assim faz. Não é a frequência dos cultos, é um relacionamento com Deus. Deus não chama ninguém para ficar sentado. Pelo contrário, leia Ezequiel 34 e veja o trabalho que uma ovelha gorda faz e o estrago que ela dá. Porque a ovelha gorda, ela fica só sentada no banco, ela não se envolve com a obra. E não se envolvendo com a obra, ela vai ficando nédia, cevada ali no banco, e vai sujando a água, e vai turvando a água, e vai machucando aquelas que se envolvem na obra. Importante para nós, como igreja, é pararmos de ficar falando muito daqueles que trabalham e se envolver na obra. Se envolver na obra. Não ser apenas aqueles que vêm marcar ponto de domingo a domingo, mas sermos aqueles que se envolvem e se preocupem em ser igreja de fato. Porque assim nós vamos ver que essa igreja tem sido carregada para o Senhor nessa mensagem. A igreja que era surda e gaga vai começar a falar com desenvoltura. A igreja que era cega, conduzida por essa mensagem ao Senhor, vai ter como resultado falar de maneira desembaraçada. Como anda? Você evangeliza? Você sabe, você já consegue evangelizar? Ou a sua língua está apegada? Ou você não sabe mais expor nenhum plano de salvação para ninguém? Sabe, essas coisas vêm pela falta de prática, pela falta de se lançar a tentar pelo menos contar, a partir da sua vida pelo menos, o que o Senhor fez por você. Evangelizar é contar a boa notícia. Eu costumo dizer que boa nova, que significa evangelho, é a fofoca santa, né? É a fofoca que ninguém quer fazer. Mas outras fofocas, todo mundo faz. E eu me lembro que a palavra de Deus dedica pelo menos 3 capítulos de Levítico só para tratar de uma doença chamada lepra. Uma doença que tem a ver, segundo a tradição desse povo, com aquilo que se fala de mal.
A palavra lepra é metsorá em hebraico. O seu mudo fica motsirá, mal que sai da boca. Mal que sai da boca. A lepra era uma doença que vinha sobre o corpo, vinha sobre roupas e vinha sobre a casa. Aquele que não guardava a sua língua e saía falando à torta e à direita, não só da obra, mas como do seu irmão, como Miriam falou, por exemplo, de Moisés, foi atingida de quê? De lepra. Um mal que sai da boca. Porque eu costumo dizer que a mentira, por exemplo, ou a calúnia, é uma coisa que mata 3 pessoas. Aquele que mente, ele contamina aquele que escuta, ele contamina e acerta também aquele que é o alvo da calúnia, e ele mata a ele mesmo. A mentira, ela é como uma flecha, porque se você dispara ela daqui, ela pode atingir alguém em Brasília, em Campo Grande, aonde for. Uma mentira dita tem um poder devastador, mas a verdade é como espada, conforme diz a palavra. Porque para você falar a verdade, você tem que se aproximar. Requer proximidade. Para acertar alguém com uma espada, tem que chegar de perto. Senão você não consegue acertar. Então, o que tem sido a sua atividade? Falar a verdade, a palavra de Deus, ou usar de mentira e de ardil para contaminar a obra? Você tem sido aqueles que têm feito algo de relevância para a igreja, ou aquele que se assenta em uma roda apenas para falar? Seja do conselho, seja daquele que vem pregar, seja da safra, seja de qualquer obra que a igreja faz. Qual é a tua atitude como igreja? Porque o Senhor retirará uma igreja de dentro de uma igreja. O Senhor retirará de dentro dessa igreja a sua igreja. E o Senhor sabe perfeitamente aqueles que são a sua igreja. Você pode enganar a mim, enganar ao nosso corpo congregacional, mas você não pode enganar o Senhor. Você não pode enganar o Espírito Santo. Você pode se vestir e passar uma maquiagem, não estou falando especificamente das irmãs, mas até de nós, homens, colocarmos nossas máscaras, sentarmos aqui e achar que enganamos. Menos ao Senhor, querido. Ninguém engana o Senhor. Ele vê tudo e Ele sabe tudo. O Senhor quer curar a sua audição. O Senhor quer curar a tua visão, para que você possa enxergar as obras do Senhor, para que você possa ver aquilo que Deus tem colocado para essa igreja. Porque Deus é específico em tratar com a igreja. Nós somos o quê? A multiforme sabedoria de Deus. Várias denominações em Corumbá. Cada uma tem o seu papel. Cada uma desempenha a sua função para esta cidade. Para esta cidade. E cada membro aqui desempenha a sua função para esta igreja. Eu não posso cantar com a voz do Danilo. Se eu cantar, todo mundo desvia. Se eu não posso, não tem como, né? Então cada um desempenha a sua função no corpo. A minha função é pregar, ensinar. A função das irmãs é visitar. A minha função pode ser visitar também. Cada um aqui tem sua função. E você pode estar sendo negligente com a função que você tem diante de Deus, aqui como igreja. Sexta-feira de vigília. Semana que passou, graças a Deus, trabalhamos bastante. E louvado seja Deus por isso, né? Pregação, estudo, visita, Deus salvando. Mas uma andorinha só não faz verão, querido. Somente um irmão, que sou eu, ou uma irmã que se predispõe a fazer algo, só ela não faz nada, só eu não faço nada. Um pastor aqui que vier para cá, ele sozinho não fará nada. Se cada um aqui não entender que é congregado, todo mundo está preso, congregado no mesmo aprisco, no mesmo curral. Cumpra a sua função de ovelha. Cumpra a sua função de discípulo de Jesus. Pare de ficar falando de A, B, C, D, mas obedece ao Senhor. Obedece a sua palavra, porque você obedecendo, o Senhor tem poder para curar a tua visão, para restaurar a tua audição. E se você tem feito vista grossa, e se você tem se portado de maneira a tapar os ouvidos à palavra do Senhor que tem sido dita todos os cultos de domingo a domingo. Filho pródigo foi a mensagem da semana passada. Filhos mais velhos diferentes. Falei sobre paz, falei sobre altar, falei sobre várias coisas, e eu me lembro daquilo que ministrei. E quando eu olho, eu vejo que Deus tem conduzido numa sequência muito lógica. Pelo menos é muito claro isso para mim. E não só observando aquilo que ministrei, mas aquilo que outros que vieram aqui ministraram. Você vê que nenhuma palavra está solta. Os louvores hoje foram conduzidos para abertura de ouvido, para visão apurada. Porque não há como os povos virem, não há como ninguém vir aqui se a igreja não for curada e sarada.
É lógico que a regeneração é uma obra que vai durar toda a nossa caminhada de crente. É lógico que o Espírito Santo tem toda a paciência do mundo, do universo, para nos conduzir de glória em glória, de vitória em vitória. Mas também é lógico que cabe a você se abrir à pessoa do Espírito Santo, para que Ele modifique a tua vida. Senão todo mundo que vê